Olá, bem-vindo ao Triple Y, uma plataforma para difusão de conhecimento, uma plataforma institucional do INCOR. Estou aqui com o Dr. Alexandre Bizais, com o Dr. Carlos Campos, e a gente vai continuar aquele assunto sobre a evolução dos stents, das plataformas de stents, dos stents farmacológicos, né, que a gente estava conversando já algumas semanas atrás. No último vídeo que nós gravamos sobre a evolução dos stents, a gente falou um pouco sobre o palm machado, falamos dos bare metal, falamos dos problemas ocasionados pelo bare metal, no caso a estenose, das primeiras gerações do stent farmacológico, o problema da trombose com a primeira geração, certo? A evolução para a segunda e terceira geração, a melhor biocompatibilidade dos polímeros, certo? A melhor construção, né, do stent. A gente pode falar um pouco dos três pilares, né? Polímero, droga e a construção das hastes do stent. Para onde que a gente está indo? Para onde que os stents estão caminhando? É isso que eu queria discutir com vocês hoje. Bom, essa é uma pergunta desafiadora, né, Carlos? Porque a gente já atingiu, eu diria, quase o estado da arte, né? Vocês vejam que hoje a gente já está lidando com stents, com plataformas ultra finas, né, de 60 micra, polímeros super biocompatíveis, bioabsorvíveis, ultra finos também. Primeira geração era de 12, 13 micra, hoje nós estamos falando de polímero de 2, 3 micras. E, obviamente, as drogas que já têm um perfil de segurança muito bem comprovado. Então, aonde que a gente pode atuar nesse tripé para melhorar ainda mais os resultados dos stents? É um desafio muito grande, mas eu devo dizer, Roger, que aqui no INCOR nós temos testado inúmeras tecnologias que parecem extremamente promissoras, né? O Carlos Campos pode me complementar, ele tem feito a imagem de todas essas novas plataformas, mas basicamente são três que me interessam em particular. A primeira delas é a combinação de diferentes drogas no polímero, liberando para a parede do vaso. A primeira delas é a mais clássica, que é o sirolimus, que todos já conhecem, mas junto com o sirolimus, que é uma droga antiproliferativa, que vai evitar o problema da restenose, quer dizer, uma droga que traz eficácia, com duas outras drogas que aumentam o perfil de segurança, que é justamente a trombose do stent. Então, quando nessa plataforma que nós estamos testando aqui, nós vemos o sirolimus com dois anticoagulantes, agratroban e rivaroxabana, nós então ficamos entusiasmados que eventualmente o fenômeno da trombose pode praticamente ser eliminado independente da utilização de antiagregantes. Isso é muito atrativo, em particular, para pacientes que têm alto risco de sangramento ou aqueles pacientes que nos apresentam com síndrome coronária aguda que não estão pré-tratados com a terapia dupla, né? Então, eu estou dando bastante ênfase e atenção a esse protocolo. Outro protocolo muito interessante é de uma plataforma que se chama Dynamax. O Dynamax, ele tem uma propriedade, o stent, a plataforma tem uma propriedade que nos seus links, o polímero é bioabsorvível e, à medida que passam os meses subsequentes, eu diria em torno de 6 meses, esse polímero está absorvido e ele então pode provocar o desenjaulamento do vaso, que é o link que faz com que o stent fique mais rígido, e quando esse link é liberado, o stent todo é liberado e pode acompanhar toda a fisiologia do vaso. A fisiologia de, eventualmente, dilatação ou, eventualmente, espasmo. Principalmente o remodelamento positivo, né? Que é uma resposta fisiológica do vaso que a gente sempre quis, né, Carlão, com o conceito do bioabsorvível. E é interessante também a pulsatilidade. Uma coisa que que a gente não leva em consideração. Isso, uma coisa que, porque principalmente para surgimento de neoaterosclerose ou para surgimento de lesões distais no vaso, as forças de cisalhamento ao longo da luz do vaso podem contribuir para surgimento, progressão de doença aterosclerótica, até mesmo dentro do próprio stent, né? Então, um dos fatores que potencialmente pode reduzir a progressão de doença é preservar a pulsatilidade do vaso. Além de contrair, além da contração e remodelamento, a pulsatilidade do vaso também é interessante preservar. Esse é um conceito muito importante para essa tecnologia que o Alexandre Bizais está comentando. E ainda nessa linha de tecnologia, nós também estamos testando aqui no INCOR uma outra plataforma chamada Ioneer.
O Ioneer, ele é quase que um fio de metal de 40 micra, quer dizer, extremamente delicado. Extremamente delicado. E a sua construção longitudinal é mantida, a princípio, por uma redezinha de polímero muito fina também. Toda essa rede contém a droga, o antiproliferativo, e à medida que ela absorve, libera também o vaso, porque aí só fica esse fiozinho de metal, que foi importante para o implante, né? Mantendo, obviamente, aumento da luz e evitando o remodelamento negativo mais agudo, e depois também desenjaula o vaso. Então, vejo que quando a gente acha que chegou aí no cálice sagrado e no estado da arte, tem sempre mais alguma tecnologia que possa acrescentar em segurança e eficácia. Como a gente comentou, junto com os stents veio a terapia farmacológica de junta, né? Dupla antiagregação plaquetária é o nosso padrão hoje em dia. E, de fato, em termos de reestenose, os stents melhoraram muito. Mas a gente pode melhorar a segurança, eu vejo, diminuindo essa terapia antiplaquetária dupla, passando por uma monoterapia ou encurtando esse tempo de procedimento com essas terapias locais, conforme o Dr. Alexandre Avisade comentou. Isso é curioso, porque a gente vem, as coisas se repetem, né? Lá atrás, 30 anos atrás, a gente usava marínico após o implante de stent. Aí depois passamos a usar clopidina e AS, clopidogrel e AS, hoje as drogas mais modernas e tal. E a gente sempre está no nosso radar o risco de sangramento, certo? A monoterapia, ela está ali na esquina, né? A gente está quase chegando nesse ponto onde a gente pode adotar a monoterapia de uma forma mais consistente. O tempo mais curto de antiplaquetário também está na esquina, certo? E o não uso do antiplaquetário pós-stent, onde que ele está? Em que momento que nós estamos? Você acha que vai chegar o momento que a gente vai poder implantar um stent sem antiplaquetário ou não? Se vai ser necessário? Qual a opinião de vocês? Eu acredito, Roger, se a gente pensar apenas no vaso coronário, com essas novas tecnologias, a gente pode até chegar a esse ponto. Mas a gente não pode esquecer que nós não estamos tratando o vaso, estamos tratando o paciente. E o paciente tem doença sistêmica, uma inflamação sistêmica, placas que vão se desenvolver em outros sítios. Então, eu acredito que abandonar a terapia antiplaquetária vai ser muito difícil, principalmente em pacientes com síndromes coronárias agudas. Mas a gente poder reduzir isso, exatamente. Reduzir dose, reduzir drogas, monoterapia, eu acho que isso vai ser a tônica dos próximos anos. Mas eu me atrevo também a convidá-los para uma próxima sessão para a gente discutir só a terapia antiagregante dupla, né? Short versus prolong, né? Curto versus prolongado. Qual paciente... Qual o stent, qual a evidência. Exato. Acho que isso é um capítulo fantástico para ser discutido aqui nesse fórum. Sem dúvida nenhuma. Mas não tem como a gente não falar sobre o stent bioabsorvível, né? Esse capítulo ficou, assim, a gente ficou com uma expectativa enorme sobre o stent absorvível. Ele veio para o mercado e ele saiu do mercado. Onde que nós estamos agora, né? Será que isso é uma página virada? A gente não vai ter mais essa tecnologia num curto, médio prazo? Ou ainda há alguma esperança da gente poder implantar um stent absorvível nos nossos pacientes? Então, eu vejo como um capítulo que a gente precisa manter no horizonte. Porque o stent bioabsorvível ele tem alguns conceitos muito interessantes. Preservar a fisiologia do vaso, remodelamento do vaso, pulsatilidade do vaso, e você deixar essa artéria livre de qualquer prótese ao longo do tempo. Até no futuro, se você precisar fazer uma anastomose cirúrgica, o vaso não tem nenhum objeto metálico ali enjaulando o vaso por dentro. Né? Eu acho um conceito muito interessante. Eu acho que foi uma tecnologia que entrou para ser comparada, uma tecnologia que estava nascendo, mas entrou para ser comparada com uma tecnologia que já estava muito bem estabelecida. Muito madura. Exato. Então, quando o stent absorvível, o bioabsorvível polimérico, que vinha com uma haste mais espessa, foi comparado já com o stent farmacológico de segunda geração, e aí a barra já estava muito alta, porque já tinha um acúmulo de conhecimento ao longo do tempo. Eu acredito que em termos de desfechos clínicos, o Dr. Alexandre Avisade pode falar melhor do que eu. Como é que foi essas comparações aí dos bioabsorvíveis com os stents metálicos de segunda geração? O que aconteceu que esse programa, na maior parte, foi descontinuado? Bom, você introduziu muito bem, Carlos. O conceito é fascinante, né? Óbvio, você tem uma plataforma que resolve
os problemas agudos, né? Uma plataforma que tem um ganho luminal desejável e que mantenha a parede do vaso contra o remodelamento negativo, e depois tanto a droga quanto o polímero, como a plataforma, vão desaparecer com 6 meses, 1 ano, quando você não precisa mais dessa plataforma no interior do vaso. Então é um conceito fascinante, só como você disse, a barra já estava muito alta, né? A tecnologia dos estentes metálicos avançaram incrivelmente, com números muito reduzidos, né, de reestenose e de trombose. A trombose a gente estava vivenciando já um momento de 0,5%, não mais do que 1% na maioria dos estudos. Então, você reduzir de 1 para 0,2 para 0,3 já é um grande desafio. Mas, obviamente, nós queríamos usufruir dessa tecnologia no tempo mais tardio, né? Talvez com 3, 4, 5 anos, onde já não tinha mais nenhuma pegada dessas plataformas dentro do interior do vaso, e aí sim devolveríamos a fisiologia para as artérias coronárias e eventualmente permitiria outras formas de revascularização no futuro. Vejam bem, os primeiros estudos foram feitos como registros, sem um comparador, né, sem um grupo controle. Que foram absorbe cohorto A e absorbe cohorto B. B, exatamente. Foram os primeiros estudos, os chamados First in Man, que mostraram esse fenômeno de uma maneira muito elegante, com ultrassom, com OCT, etc. Mas, quando nós fomos comparar plataformas ultramodernas, já com 80 micras, com 60 micras, com a primeira geração dos bioabsorvíveis, que tinha 150, 170 micras, e, obviamente, uma programação de absorção um pouco mais lenta para se manter uma força radial dessas plataformas, que eram plástico, né? Os polímeros são plástico. É um plástico. É um metacrilato, né? É um acrílico que tem a propriedade de absorver. Então, nós pagamos um preço inicial por uma plataforma muito mais bulky, né? Com mais material dentro das artérias coronárias, e, obviamente, o processo de absorção dessa primeira plataforma não foi ideal e causou um índice de trombose maior do que o esperado. Eu diria quase o dobro dos estentes metálicos, aí em torno de 2%. Obviamente, 2% não é um número alarmante, mas o grupo controle, o que era a terapia em vigência, foi mais segura, e por isso a Abbott, na época, que era a detentora dos primeiros plataformas, retirou esse produto do mercado. E com isso, mais outras 10 startups ou mais que estavam testando plataformas mais avançadas, mais finas, com a programação de bioabsorção muito mais controlada, etc., também fecharam as suas portas, ou pelo menos engavetaram esses projetos. Ficou praticamente uma, que ainda está muito pujante ainda em termos de estudo, que é a Biotronic, com um metal bioabsorvível, que é o magnésio. E parece que os estudos, tanto preliminares como estudos, eu diria, intermediários, aí já na faixa de 400, 500 pacientes, estão mostrando bastante segurança, porque aí o metal é mais fino, muito mais, que mimetiza o estente metálico, na verdade é um metal que absorve, uma absorção completa em 1 ano. Então, eu acredito que com essa plataforma, e se outros vierem com propostas mais avançadas, eu acredito que a gente possa ver vamos dizer, um renascimento, né, mais empolgado aí dessa, porque o conceito é fantástico. Muito interessante. É muito interessante. Deixa eu fazer uma pergunta bem provocativa. Eu converso muito com o Carlos sobre a cultura que o hemodinamicista tem com relação ao uso ou ao não uso da imagem intravascular, né? A gente poderia usar muito mais imagem do que utilizamos na nossa prática. Eu acho que isso acontece em vários lugares, não só aqui no Brasil, né, não só em São Paulo. Vocês acham que o uso corriqueiro de imagem intravascular para implantar o absorbe teria mudado de alguma forma o desfecho? Definitivamente. Na verdade, nós temos uma publicação mostrando isso. Tá? Então, numa colaboração que nós fizemos alguns anos atrás, foi capitaneada pelo Dr. Alexandre Abizade, tá? Nós reunimos dados de múltiplos centros, inclusive aqui do Brasil, para identificar preditores de eventos cardíacos adversos maiores com o implante do absorbe. A gente publicou isso na Eurointervention. Tá? E um dos preditores de proteção de evento para o implante do absorbe num registro de mundo real, tá,
Esse registro mundo real tinha pacientes tratados com infarto, já numa época em que o Absorb tinha CE Mark, tinha autorização para uso clínico aqui no Brasil, né? E o uso de imagem intravascular protegeu definitivamente esses pacientes de eventos. A gente chegou a publicar isso já. Então, eu acho que o uso rotineiro de imagem poderia definitivamente ter mudado a história natural aí dessa tecnologia. Bom, então a gente aguarda ansiosamente as cenas dos próximos capítulos com relação aos stents absorvíveis. Esperamos que o stent de magnésio seja um sucesso e venha para o mercado quanto antes, que outras empresas se animem, né, a desenvolver essa tecnologia, porque realmente, né, você colocar um dispositivo dentro do vaso do paciente e em pouco tempo esse dispositivo sumir é o sonho de todo intervencionista. Queria fazer só uma última pergunta para o Abzide. Abzide, explica esse negócio aí. Juiz de Fora invadiu o INCOR, é isso mesmo? Eu estou com essa impressão, né? Porque aqui são 3 juízes foranos que estão dominando essa mesa hoje. Tem um nos bastidores ali. Também. Tem mais um juiz forano por trás das câmeras. É impressionante. Só faltou o pãozinho de queijo aqui com o cafezinho. Quem sabe no próximo? No próximo vai ter postinho. E o sotaque também que a gente manteve original, né? Exatamente. Muito bem. Mais uma vez, obrigado a atenção de todos. Obrigado.